Fala galera, beleza? Canal BetGreen trazendo mais palpite de futebol para vocês, e hoje a gente vai estar analisando aí essa rodada de sábado, né? Sabadão aí, dia 17 de maio de 2025. Nessa rodada aí a gente vai ter muitos jogos importantes, tá galera? A maioria dos campeonatos de elite da Europa aí, entre outras ligas também, né? Chegando na reta final, e com isso eu separei aqui 10 jogos, né? 10 jogos nessa rodada pra gente analisar juntos, e no final do vídeo vou deixar um bilhete pronto e logo seguido um bingo pra gente brincar aí nesse sabadão, tá? Antes de mais nada, já vai deixando seu like aí para fortalecer, né, o trabalho que eu sempre tô fazendo aqui diariamente para vocês, sempre deixando conteúdo aqui totalmente grátis, né? Então deixa aquele like aí para fortalecer o trabalho do BetGreen e também para o YouTube entregar esse vídeo para mais pessoas, tá? Então mete o dedão no like aí que é de graça, vocês vão estar fortalecendo demais. E quem ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva e ativa o sininho que tem ali do lado para você receber notificação sempre que eu lançar vídeo novo aqui no canal BetGreen. Fechou, galera? E nessa rodada a gente vai ter esses jogos aqui, ó, Campeonato Alemão Bundesliga, Copa da Inglaterra, né, grande final aí entre Crystal Palace e Manchester City, Campeonato do Egito, Campeonato Português, Brasileirão, Francês Ligue 1, Campeonato do Paraguai e Série B do Brasileirão, né? A maioria dos jogos aqui, jogos importantes, tá? O primeiro jogo que a gente vai estar comentando, por exemplo, última rodada aqui do Campeonato Alemão Bundesliga, a gente vai ter o Borussia Dortmund jogando em casa contra o Kiel. 10h30 da manhã esse jogo muito importante porque o Dortmund precisa apenas vencer, tá galera? Vencer com um placar assim considerável também, né? Tem essa questão por conta do saldo de gol, né? Mas vamos dar uma olhada aqui na classificação, a gente vai ver o Borussia Dortmund em quinto lugar com 54 pontos. Se vencer o Kiel, que já está rebaixado, né? Só vai cumprir tabela nessa rodada, né? A equipe do Dortmund vai a 57 pontos, ele passa o Freiburg e não passa aqui o Frankfurt por conta do saldo de gol do Frankfurt, que é 20, enquanto o do Dortmund é 17. Então assim, tem essa questão aí de saldo de gol. Aí vamos ver aqui, o Frankfurt vai enfrentar o Freiburg, vai ter esse confronto, para sorte do Dortmund tem esse confronto. Aí o que acontece? O Freiburg vencer e o Dortmund vencer, ele passa o Freiburg. Se o Freiburg vencer, aí o Freiburg vencendo aqui diminui, pelo menos na pior das hipóteses, um gol de saldo, né? Aí vamos botar aqui que termina aqui com 19 de saldo. Aí o Dortmund teria que marcar apenas 2 gols de diferença contra o Kiel, porque depois disso, depois do saldo de gol, vem o número de gols marcado, né? Então o número de gols marcado do Dortmund é melhor do que o Frankfurt, então com isso o Dortmund passa. E se empatar, obviamente aí o Dortmund passa o Freiburg, que vai a 56 com empate, né, suposto empate, e o Dortmund vai a 57. Então assim, só depende do Dortmund. O Dortmund tem que marcar aí pelo menos uns 3 gols de diferença, por exemplo, para ficar tranquilo. Então acredito que vai ser jogo aí onde o Dortmund vai para cima. O que eu já rebaixado em penúltimo lugar com 25 pontos, é a equipe que tem a pior defesa, né, 77 gols sofridos, e com isso aí é um jogo muito bom aí pro Dortmund pegar e vencer com um placar bem considerável, né? Tá pagando uma odd de 1,12, 1,10 pro Dortmund vencer. Odd totalmente fora de curva aí pra gente pegar, mas se a gente for ver aqui no primeiro tempo, 1,35, 1,33, aí já vale a pena para complementar bilhete, né? Então, aqui nesse jogo a primeira opção que a gente vai pegar é a dica casa vence no primeiro tempo, e a segunda opção, mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-0 Dortmund, 3-0 casa. Agora o próximo jogo aqui, grande final da Copa da Inglaterra, vamos ter Crystal Palace contra Manchester City, jogo que vai ser em Wembley, né, então a localização neutra, meio-dia e meio esse jogo, tá galera? O Crystal Palace que vem de um momento interessante e o Manchester City também, né, as duas equipes aí numa sequência boa, né? O Crystal Palace, por exemplo, 2 vitórias e 3 empates nos últimos 5 jogos, né, empatando contra a Arsenal, vencendo o Aston Villa, empatando contra o Nottingham e vencendo o Tottenham, né? Então assim, desses empates aqui, 2 empates importante, né, contra a Arsenal e contra o Nottingham. Já o Manchester City, 4 vitórias e 1 empate nos últimos 5 jogos, né, vem de uma sequência muito boa também. No confronto direto são 3 vitórias do Manchester e 2 empates nesses últimos 5 jogos aí do confronto entre Crystal Palace e Manchester City. A princípio aqui, galera, eu acredito muito que o Manchester City vai buscar essa vitória, especialmente que é um título para poder meio que minimizar a temporada ruim que a equipe fez, né, então acredito que vai com tudo, só que do outro lado a
gente tem aí o Crystal Palace, que também vai vivendo um momento legal e pode ser uma pedra no sapato aí do Manchester City. E por conta disso, a gente vai com a primeira opção, com a dica mais de 2,5 gols na partida, né? O confronto entre essas duas equipes costuma ser aberto com muitos gols, então acredito que vai bater 3 gols ou mais. Então, primeira opção aí, mais de 2,5 gols na partida. E a segunda opção, ambos marcam, para bater gol das duas equipes. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 Manchester City. Agora o próximo jogo aqui, Campeonato do Egito, última rodada também, né? Vamos ter aqui o Al Ahly contra o National Bank, 2 horas da tarde esse jogo, né? Jogo importante aí, o Al Ahly precisa apenas de uma vitória, né? Para não ter que contar aí com uma possível sorte, porém, o empate já é o suficiente para a equipe conquistar o título, né? Mas a equipe vai buscar essa vitória em casa, especialmente que vem de 4 vitórias seguidas, né? A equipe viu o Pirâmides aí muitas rodadas ficar na liderança, porém o Pirâmide nos últimos 5 jogos aí perdeu 2 vezes e empatou uma, né? Enquanto o Al Ahly venceu 4 vezes e empatou apenas uma e acabou passando, né? O time do Pirâmides aí, Al Ahly líder do campeonato até o momento e nessa rodada pode ser campeão. Já o time aqui do National Bank tá aqui em 4º lugar com 37 pontos, né? Tem um jogo a menos do que o top 3 aqui, então vai tentar ir surpreender para tentar tirar essa terceira posição do Zamalek, que está com 41, né? O National Bank vencendo o Al Ahly vai a 40 pontos, né? E na última rodada aí vai depender de um tropeço do Zamalek que joga contra o Petrojet e o time do National Bank que vai jogar fora de casa, não, vai jogar em casa. Vai jogar em casa contra o time do Al Masry. Então, assim, eu particularmente acredito que o Al Ahly aí vai vencer esse jogo, tá, galera? Acredito que o momento é interessante demais. Odd 1,47, 1,45, odd excelente, até mesmo para pegar ao vivo, tá? Para pegar ao vivo não, né? Para pegar pré-live e também para pegar ao vivo, aí um odd um pouquinho melhor. E no confronto direto são 3 vitórias do Al Ahly, uma vitória do National Bank e um empate nesses últimos 5 jogos. Aqui a primeira opção que a gente vai pegar é a dica casa vence, né? Al Ahly para vencer, e a segunda opção, menos de 3,5 gols na partida. Acredito que é jogo aí para poucos gols, tá? Então esse menos de 3,5 gols aí é uma segunda opção também interessante. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 casa, 2-0 para o Al Ahly. Agora o próximo jogo aqui, também última rodada, né? E que última rodada aqui no Campeonato Português a gente vai ter, hein, galera? A gente vai ter aqui o Sporting jogando em casa contra o Vitória de Guimarães, 2 horas da tarde, né? A gente vai ver a classificação, o Sporting com 79 pontos e o seu rival Benfica 79 pontos também. A única coisa aí que faz o Sporting ficar aí na liderança à frente do Benfica é o saldo de gol, né? O saldo de gol do Sporting é 59, enquanto do Benfica 56. Então, assim, três golzinhos apenas de diferença, né? Vamos supor aí que o Sporting vença por 1 gol de diferença só o Vitória Guimarães e o Benfica resolva surpreender e vencer por 5-0 o Braga. O Benfica vai ser campeão, cara. Então, assim, é um final de rodada aí que promete aí muitas emoções, porém o Benfica vai ter confronto difícil contra o Braga, né, que tá brigando aí para poder ficar aqui nessa, apesar que no Braga poderia tirar só a terceira posição aí do Porto, mas tem um saldo de gol que é absurdo, então dificilmente vai acontecer. O Braga já está garantido aqui nessa 4ª posição aqui, que é a qualificação aí da Liga Europa, né? Então, assim, mesmo assim, o Braga é uma equipe muito forte e não vai dar facilidade para o Benfica. Então o Sporting precisa apenas fazer o serviço de casa. O Vitória Guimarães, por sua vez, ainda pode perder essa 5ª posição para o Santa Clara, que está com 54 pontos também. Só o saldo de gol que tem uma diferença absurda também, mas se o Vitória Guimarães perder para o Sporting e o Santa Clara empatar, por exemplo, já pega aí a 5ª posição, né? Então, assim, é um jogo onde eu acredito aí que o Vitória Guimarães também não vai facilitar a vida do Sporting, tá, galera? O confronto direto aqui a gente vai ver 3 vitórias do Sporting, 1 vitória do Vitória Guimarães e um empate aí, um empate no primeiro turno, um empate de 4-4, né? Muitos gols. E se a gente for ver aqui o mercado de gols aqui nesse jogo, galera, o mais de 2 gols e meio, por exemplo, tá pagando aí 1,57, 1,59, dependendo da banca, tá? É uma odd muito boa, na minha opinião, e a gente vai pegar essa primeira opção, né? A dica mais de 2 gols e meio na partida, e a segunda opção, casa menos 1 handicap asiático, né? Pro Sport vencer por 2 gols de diferença ou mais, né? Tá pagando aí uma odd de 1,30,
dá até para pegar vitória simples, né? Quem for botar no bilhete. Agora, se for pegar pré-live, uma entrada simples, né? Pega aí Sport -1, handicap asiático. Agora, se for botar no bilhete, casa vence, né? Vitória simples aí do Sport. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-0 o Sport, tá? Acredito que o Sport vai vencer e vai conquistar esse título português. Agora vamos para o próximo jogo aqui, Brasileirão Série A, vamos ter o time do Ceará contra o Sport, 4 horas da tarde esse jogo. Jogo, na minha opinião, onde o Ceará tem favoritismo, né? Especialmente em casa, né? A gente vai dar uma olhada na classificação aqui, a gente vai ver o Ceará em 6º lugar, né? 3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, campanha boa, né? Do time cearense aí, 12 pontos até o momento em 6º lugar. Já o time do Sport, o último colocado, única equipe que ainda não venceu, cara. Única equipe que simplesmente tem 2 empates, 6 derrotas, com 2 pontos aí em último lugar. Situação bem complicada, né? Início de campeonato, mas em 8 partidas a equipe não venceu um jogo sequer. É para começar a ligar o alerta vermelho aí e se preocupar aí para brigar para não ser rebaixado, tá, galera? Precisa aí, por exemplo, são 7 pontos de diferença para o primeiro fora da zona do rebaixamento, que é o São Paulo, né? Junto com o Grêmio, Vitória e Internacional. Então, assim, precisaria vencer aí umas 4 partidas e torcer para tropeço dessas equipes aqui para poder sair da zona do rebaixamento. Então, não venceu nenhum jogo até agora em 8 partidas. Teria que mudar radicalmente aí esse estilo de jogo aí, buscar contratações e tudo mais para reverter essa situação, né? Então eu vejo favoritismo do Ceará aqui nesse jogo, tá? O confronto direto aí a gente vê que o Sport até tem favoritismo, né? A gente vê 3 vitórias do Sport, 1 vitória do Ceará e 1 empate nesses últimos 5 jogos. Mas pelo momento eu acredito que o Ceará vai acabar levando a melhor, né? A primeira opção aqui a gente vai pegar a dica, casa vence com empate anula, né? Tá pagando uma de 2 aí pro Ceará, né? Quem gosta dessas odds assim, vale até pegar uma vitória simples do Ceará, tá? Jogar uma moedinha aí, é interessante, mas eu prefiro pegar aqui um empate anula por segurança, tá? Especialmente que 2 equipes aí do Nordeste, né? Então pode ser aí querendo ou não, um clássico nordestino e pode ser um jogo aí quente, né? Onde um detalhezinho pode fazer o Sport, por exemplo, vencer, empatar. A mesma coisa vale aqui para o Ceará vencer o jogo, né? Então, casa vence com empate anula, nossa primeira opção, e a segunda opção, mais de um gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 Ceará. Agora vamos aqui para o Campeonato Francês Ligue 1, vamos ter aqui o Nice contra o Brest, 4 horas da tarde esse jogo. Jogo muito importante para o Nice, né? Nice ainda não conquistou aí a sua vaga na Liga dos Campeões, né? Na verdade é aquela qualificação, né? Aquela pré-Liga dos Campeões, né? Então o Nice precisa aí vencer esse jogo, porque tem o Lille com a mesma pontuação, tem o Strasbourg com a mesma pontuação, então equipes que podem tirar essa posição. Até mesmo o Lyon, tá, galera? O Lyon tá com 54 pontos, se vencer vai 57. Aí vamos supor aí que o Strasbourg perca o seu jogo, vamos supor aqui que o Lille perde o jogo também e o Nice também perde. O Lyon pode entrar aqui dependendo do saldo de gol, né? Se fizer 2 gols de diferença, por exemplo, ele passa essas 3 equipes aí, se perder essas 3 equipes, tá, galera? Então não depende só dele aqui, o Lyon. O Nice, por sua vez, precisa apenas vencer. Uma vitória aí já garante a 4ª posição e vai estar pegando o Brest aqui, que não tem mais nada para disputar, só vai cumprir tabela, porém vem de 2 vitórias seguidas contra a Lille, né? Que é a equipe que está brigando em cima, né? E tanto é que foi na última rodada, né? Se não fosse isso, o Lille poderia já até estar comemorando aí a classificação para Champions, e também venceu o Montpellier, aí é a equipe que já está rebaixada, do último colocado, né? Mas vem de 2 vitórias seguidas, tem que ficar ligado nisso. O confronto direto aqui entre Nice e Brest, a gente vai ver aí 2 vitórias do Nice, 1 vitória do Brest e 2 empates, né? E não costuma sair muitos gols aí nesse confronto direto não, tá, galera? Um detalhe também importante aí, sempre batendo aí 1, 2 golzinhos. Então aqui a gente pode estar pegando o mercado under do mercado de gols, né? Mas a primeira opção que a gente vai pegar é a dica casa vence, né? Acredito que pela importância do jogo aí o Nice vai buscar esses 3 pontos em casa. E a segunda opção a gente pode estar pegando aqui menos de 3 gols e meio na partida, tá? Para sair aí 3 gols ou menos. Então acredito que menos de 3 gols e meio aí é bem interessante também. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 1-0 casa. Vai ser um placarzinho magro aí, vai ser aquela classificação na emoção para o time do Nice. Agora vamos aqui para mais um jogo do Brasileirão Série A. A gente vai ter o Vasco jogando em casa contra o Fortaleza, 6h30 da tarde esse jogo. Jogo complicado pro Vasco, tá? O Fortaleza aí vem fazendo bons jogos. Na classificação não tá tão bem, né? Tá aqui em 11º lugar.
10 pontos, mas é uma equipe que tem 2 vitórias, 4 empates e 2 derrotas, não está tão ruim assim, né? Se vencer vai a 13 pontos, sobe algumas posições e não se distancia aí do pessoal aqui de cima, né? Da tabela de cima aqui, né? Do top 4, do top 6, por exemplo. Já o Vasco está na zona do rebaixamento, 2 vitórias, 1 empate e 5 derrotas nos últimos 5 jogos, 1 empate e 4 derrotas, situação complicada aí pro Vasco, precisa melhorar urgente, e a gente vai ver o confronto direto aqui, 2 vitórias do Vasco, 1 vitória do Fortaleza e 2 empates, né, querendo ou não, aí tem um equilíbrio no confronto direto, e a questão do Vasco jogar em casa, querendo ou não, a gente não pode aqui ir com total confiança uma vitória do Fortaleza pelo momento ruim do Vasco, tá, galera? Vasco jogando em casa é forte, e acredito que a melhor opção que tem é o mercado de gols. A primeira opção que a gente vai pegar é a dica mais de 1 gol e meio na partida, e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou estar arriscando um empate de 1-1. Agora vamos aqui para o próximo jogo, vamos ter Copa de Primeira do Paraguai, vamos ter aqui o Libertad jogando em casa contra o Sportivo Trinidense, 7h30 da noite esse jogo, né, jogo onde eu vejo favoritismo total aí do líder, né, o Libertad líder do campeonato aí com 36 pontos, 10 vitórias, 6 empates e 2 derrotas até o momento, e o Sportivo Trinidense está aqui em sexto lugar com 24 pontos, né, 5 vitórias, 9 empates e 4 derrotas. No confronto direto, se a gente for dar uma olhada, a gente vai ver 2 vitórias do Libertad, uma vitória do Sportivo Trinidense e 2 empates nesses últimos 5 jogos, né? Mas eu acredito aí que o Libertad jogando em casa vai buscar esses 3 pontos, tá? A primeira opção que a gente vai deixar aqui é a dica casa vence, né? Libertad para vencer esse jogo, e a segunda opção, menos de 3 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 1-0 casa, 1-0 para o Libertad. Agora o próximo jogo aqui, Série B, Brasileirão, né? Brasileirão aí, Série B, a gente vai ter o Atlético Clube, a equipe de Minas Gerais, quanto o Novo Horizontino, na equipe de São Paulo. 8h30 da noite esse jogo, né? O jogo vai ser lá em Minas, na casa do Atlético, e na classificação a gente vai ver as duas equipes aí na parte de baixo da tabela, né? O Atlético em 15º lugar com 6 pontos, né? 2 vitórias e 5 derrotas. Na última rodada conseguiu uma vitória importante contra o Botafogo de Ribeirão Preto. E o Novo Horizontino está aqui em 14º lugar com 10 pontos, né? 2 vitórias, 4 empates e 1 derrota. Na última rodada acabou empatando em casa contra a Ferroviária, né? Então, querendo ou não, foi um tropeço. Mas acredito aí que esse confronto aqui promete ser um equilíbrio assim grande, né? Tem um equilíbrio bem grande entre essas equipes, especialmente aí que o Atlético conseguiu uma vitória importante, o Novo Horizontino tropeçou em casa. Então aqui a gente pode estar pegando o mercado de gols, né? A primeira opção que a gente vai pegar é a dica mais de 1 gol e meio na partida, e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, galera? Eu vou estar arriscando aqui um empate de 1-1. Agora, nosso último jogo aqui, a gente vai ter mais um jogo do Brasileirão Série A, São Paulo e Grêmio, né? Promete ser um grande jogo, 9h da noite esse jogo. A gente vai dar uma olhada na classificação aqui, a gente vai ver o São Paulo lá embaixo, junto com o Grêmio, né? 9 pontos as duas equipes. A única diferença é que o saldo de gol do Grêmio é negativo, né? -5, enquanto o São Paulo está zerado, né? 0 de saldo aqui, 6 gols marcados, 6 gols sofridos. É a equipe que só perdeu um jogo, porém empatou 6 vezes, né? Gosta de empate São Paulo, né? 1 vitória, 6 empates e 1 derrota. Já o Grêmio, 2 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. No confronto direto, se a gente for dar uma olhada, a gente vai ver aí que o Grêmio venceu 3 vezes e o São Paulo venceu 2, né? A maioria dos jogos aí costuma sempre bater 2 gols ou mais, só que nesse confronto aqui não sei se vale a pena a gente pegar o mercado de gols não, tá, galera? Especialmente que o São Paulo tá com a defesa boa, né? Teoricamente boa. E o Grêmio também costuma ter uma defesa aí sólida, né? Então acredito que esse jogo aqui pode ser mais para mercado under, né? Para poucos gols. A gente vai dar uma olhada aqui na vitória do São Paulo, por exemplo, pagando 1,80, e a vitória do Grêmio pagando aí 4,75, 4,85, dependendo da banca, né? Então assim, as bancas tá dando favoritismo pro São Paulo, especialmente pelo fato de jogar em casa. Mas eu acredito que esse jogo tá com cara de empate, tá, galera? Eu vou te dizer que esse jogo aí vai ser mais um empate para a coleção do São Paulo, né? Aqui a primeira opção que a gente vai pegar é a dica que casa vence com empate anula, tá? Por segurança a gente pega o empate anula a favor do São Paulo. E a segunda opção a gente pega aqui menos de 1 gol e meio no primeiro tempo, tá, galera? Menos de 1 gol e meio no primeiro tempo. No caso, o primeiro tempo só pode sair um golzinho. A gente vai dar uma olhada aqui. Deixa eu até dar uma olhada nessa odd aqui, que a última vez que eu vi tava pagando uma oddzinha bem considerável.
Mas vamos ver aqui. Derreteu um pouquinho, mas ainda tá valendo a pena, né? A última vez que eu vi tava 1,40, 1,39. Tava nessa faixa aqui, ó. 1,39. Tava pagando menos de 1,5 gol no primeiro tempo. Mas para bilhete vale a pena pegar essa odd de 1,30, por exemplo, lá na Betano. 1,30, na minha opinião, vale a pena para botar em bilhete, fechou? Pra cá, para esse jogo, vou estar arriscando 1-0 São Paulo. 1-0 magrinho aí pro time paulista, fechou? Enfim, galera, finalizamos aqui os palpites para essa rodada de sábado. Espero que vocês gostem, que possam lucrar muito. E agora eu vou deixar para vocês o bilhete da rodada e logo em seguida o nosso bingo, tá, galera? E o nosso bilhete da rodada ele ficou assim, ó. Então, galera, nosso bilhete da rodada, né? Nosso bilhete aqui, a gente pegou 3 jogos interessantes aí, né? O primeiro jogo aqui, Copa da Inglaterra, grande final entre Crystal Palace e Manchester City. A gente pegou aqui o mais de 1,5 gols na partida. Segundo jogo, Campeonato Português, Sport contra o Vitória Guimarães, né? Sport precisa vencer para ser campeão, então a gente pegou aqui vitória do Sporting, tá? E aqui a gente tem o pagamento antecipado, né? Se o time fizer 2 gols de diferença já dá a aposta resolvido, que é muito bom. E o nosso terceiro e último jogo do bilhete aqui, Campeonato do Egito, Al-Ahly contra o National Bank, a gente pegou vitória do Al-Ahly, né? Mesma situação aí do Sport, né? O Al-Ahly precisa vencer para ser campeão, então acredito que não vai decepcionar em casa diante de seus torcedores. No final a gente teve uma odd de 2,23. A gente simulou aqui com R$100 para ter um retorno potencial de R$ 223,79. Esse bilhete eu acredito que tem 75% de chance de bater. Então um bilhete muito bem elaborado e com grande oportunidade para esse sabadão. Agora eu vou estar deixando a seguir para vocês o nosso bingo, tá, galera? O bingo da rodada aí, e ele ficou assim, ó. A gente pegou aqui 5 jogos no nosso bingo. O primeiro jogo, Campeonato Alemão, Bundesliga, última rodada, né? A gente pegou aqui o jogo entre Borussia Dortmund e o Kiel. A gente pegou o Dortmund para vencer o primeiro tempo. Aí o segundo jogo, Campeonato Brasileiro, Ceará contra o Sport. A gente pegou aqui Ceará vence com empate anula, né? Para dar aquela garantia extra. Aí o terceiro jogo, Campeonato Francês, Nice contra o Brest, a gente pegou vitória do Nice, né, que precisa vencer aí para pegar uma vaguinha na Champions, né? Então acredito que vai com tudo aí para cima do Brest, conquistando essa vitória. Aí o quarto jogo, Brasileirão Série A, Vasco da Gama contra o Fortaleza, pegamos aqui o mais de 1,5 gols na partida. E o nosso quinto e último jogo do bingo, a gente pegou aqui o Campeonato Paraguaio, né, Libertad contra o Esportivo Trinidense, a gente pegou Libertad vence com empate anula também para dar aquela garantia extra. No final a gente teve uma odd de 4,91, né? Ficou uma odd muito boa. E se não der zebra, né? Se não der troço fora de curva aqui, a gente vai bater esse bingo aí, porque ficou muito bom. Eu peguei assim o mais óbvio dessa rodada, né? E acredito que a gente vai buscar esse green aí e tenho certeza que a gente vai conquistar mais um bingozinho aí pra gente contabilizar no nosso canal aqui do YouTube. Fechou, galera? Lembrando que o link desse bingo eu vou estar deixando na descrição do vídeo no primeiro comentário fixado, tá? É só você clicar no link que você já vai direto pro bilhete pronto, aí você só vai colocar o valor que você deseja, tá? Lembrando que o bingo a gente fez lá na Estrela Bet, então se você não tem conta também lá na Estrela Bet, já clica nesse link aí mesmo e cria sua conta aí, aproveita aí as vantagens que tem dentro do site e aproveita também para criar esse bingo aqui e também o bilhete da rodada, fechou? Enfim, galera, vamos finalizando aqui mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí dos palpites e dos bilhetes que eu acabei de deixar. Se você gostou, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal, comenta, que é muito importante o seu comentário, tá? E quem puder também ajuda compartilhando o link desse vídeo aí com seus amigos nas suas redes sociais, tá, galera? Convida a galera a conhecer aí o canal BetGreen, que eu vou agradecer muito a todos vocês. Um forte abraço, um ótimo lucro aí nesse sabadão e conto com a presença de vocês no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu! Fui!